Valeu, torcedor tricolor, obrigado pela tua audiência, pelo teu carinho aqui com o nosso canal. Gurizada, vamos falar nesse conteúdo aqui sobre possibilidades de saídas. Alguns jogadores já estão sendo negociados, outros encaminhados, jogadores em fim de contratos. Ao todo são 8 jogadores que devem ou podem sair do tricolor na próxima janela de transferências, começando já por esta janela que está aberta. Nós vamos esmiuçar esta lista de reformulação que o tricolor, essa mini reformulação, na verdade, que o tricolor deverá fazer nesta janela que está em andamento e na próxima. E vamos falar ainda de um detalhe importante sobre o contrato do Mina. O Mina pode não ficar livre no mercado, embora o seu contrato esteja encerrando agora em junho. Vamos falar sobre isso? Te inscreve, deixa o like, ativa o sininho de notificações e bora pro conteúdo. Valeu, nação! Obrigado pela tua audiência e pelo teu carinho aqui no nosso canal. Gurizada, antes de tudo isso, deixa o teu like, me ajuda. Eu tô vendo que os vídeos estão com pouco likes e eu preciso muito da ajuda de vocês pro YouTube continuar reverberando o nosso conteúdo aí pra outras pessoas, outros torcedores. Então, por favor, deixa o teu like, me ajuda aqui. Se tu não for inscrito, te inscreve. Então, vai me ajudando aí, beleza? Bom, gurizada, vamos falar sobre o mercado de transferências que está aberto e que o outro que vai abrir ali adiante. Porque nós falamos muito e damos muitas atenções a jogadores com possibilidades de chegadas, e vamos falar sobre isso também, mas também tem a possibilidade de saídas. Ao todo são 8 jogadores que vão sair, estão com possibilidades ou que poderão ter negociações. Vamos começar abrindo a nossa lista por esta janela de transferências. Bruno Uvini, esse jogador está a detalhes burocráticos de se tornar jogador do Vitória. É um jogador que está deixando o tricolor. Abre a nossa lista então, o número 1. Número 2 e número 3 são 2 jogadores que estão em fim de contratos de empréstimos. É claro, eu estou falando de JP Galvão e Bessosi. 2 jogadores que chegaram por empréstimo, jogadores que não renderam tudo aquilo que era esperado e que estão deixando o tricolor ali no meio do ano e já sabem que o Grêmio não fará movimento de compra. Então, JP Galvão e Bessosi, mais 2 jogadores que devem deixar o tricolor. O número 3 e o número 4, né? Na verdade, o número 4 e o número 5, para ser bem preciso, eu tô falando de Galdino e Natan Pescador. São 2 jogadores que foram contratados, no caso um teve 1 ano de contrato a mais que o outro, né, porque foi contratado de forma definitiva no início do ano passado, o Natan Pescador, e o Galdino, que estava por empréstimo no ano passado e que acabou assinando um contrato de 3 anos com o tricolor no início do ano. Mas são 2 jogadores que infelizmente não renderam absolutamente nada. Foram 2 jogadores que o Grêmio não conseguiu fazer render. E tem contratos longos. No caso do Natan Pescador, o contrato é ainda um pouco pior porque o salário dele não é baixo. Então isso coloca também um ponto de interrogação na hora do Grêmio tentar uma negociação de empréstimo com esse jogador. Acontece que no caso do Galdino, essa situação é um pouco mais fácil porque o salário dele não é tão alto assim. É um salário que, vamos lá, o Grêmio conseguiria facilmente para um clube de menor expressão, emprestar o Galdino. Então, Galdino e Natan Pescador são 2 jogadores que puxam essa lista. Galdino porque não rendeu o que era esperado desde que assinou com o tricolor, e Natan Pescador, por si, ele já explica, né? E vocês também sabem do que eu estou falando. No caso de Gabriel Grando, gurizada, a situação é um pouco diferente. Hoje ele é o 3º goleiro do tricolor, perdeu espaço com a chegada de Marquezin e Kaique, mas é um jogador numa possibilidade de saída. O Grando, ele atrai muitos interesses, muitas sondagens do futebol italiano e é uma possibilidade de deixar o tricolor ali no meio da temporada, tendo em vista que é o início de temporada no futebol europeu. Então, o Grando também é uma possibilidade. O Grêmio, inclusive, renovou o contrato do jogador no início dessa temporada até o final de 2026, justamente para poder emprestar o jogador, assim como fez com o goleiro Breno. Bom, outro jogador, e esse aqui é uma situação um pouco mais complicada que deve deixar o tricolor, é o Cuiabano, gurizada. Porque o Cuiabano, ele tem contrato até dezembro dessa temporada com o tricolor, e o Grêmio já tentou lá no início do ano uma negociação de renovação com o Cuiabano. Só que o Cuiabano, ele queria mais oportunidades para jogar. Porém, o Grêmio daria essas oportunidades, porém, como o jogador acabou tendo problemas de lesão e tudo mais, o Grêmio foi atrás de outras soluções. E o Grêmio encontrou o Mike,
O Grêmio acabou subindo o Wesley, é verdade que não rendeu tanto assim, mas o Renato já foi atrás do Zé Guilherme e hoje vem ganhando oportunidades com o Renato, vem chamando a atenção do Renato. Então o Cuiabano foi perdendo ainda mais espaço, principalmente daqui a pouco com a volta do Reinaldo. Então o Cuiabano acaba sendo outra possibilidade de saída, justamente porque no meio do ano ele pode assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe e tem interesse do futebol italiano nesse jogador. Inclusive no início do ano teve uma proposta que o Tricolor acabou rejeitando, justamente pensando numa renovação com o Cuiabano, algo que não aconteceu. Então o Grêmio, para não ver o Cuiabano saindo de graça lá no final do ano para qualquer outra equipe, deverá ou liberar o jogador e ficar com uma porcentagem do passe dele, ou até mesmo acabar negociando o Cuiabano, beleza? Então o Cuiabano é outro da lista. E claro, encerra a lista aqui com a gente, Pedro Jeromel. O Jeromel tem o contrato dele até o meio do ano com o Tricolor, ainda é uma incógnita se ele vai renovar ou não, vai depender muito do físico do próprio jogador, se ele vai aguentar as partidas e tudo mais. A gente tá vendo que o Jeromel tem tido uma dificuldade para aguentar uma sequência de jogos, mas quando ele entra em campo ele consegue desempenhar. Então Pedro Jeromel ainda fica como uma incógnita. Eu acredito que ele vai acabar renovando, tá? Mas aí é uma questão de opinião. Eu acredito que ele vai renovar até o final do ano, mas aí é uma questão que o Tricolor vai decidir ali adiante. Beleza? O Grêmio, então, vai para o mercado atrás de centroavante, de um centroavante de peso, de impacto, como a gente já tinha dito, né? Zagueiros, meia e lateral. 4 posições que o Tricolor deverá reforçar nessa janela de meio de ano. Pra gente encerrar, gurizada, vamos falar sobre IR Mina, que é um jogador que vem sendo muito comentado como uma possibilidade de contratação do Tricolor. O Mina, gente, ele tem contrato até o meio da temporada com o Cagliari. Ele assinou esse contrato no início dessa temporada, um contrato de 6 meses. Diogo, por que esse contrato tão pequeno foi assinado? Acontece que o Mina, ele chegou ao Cagliari para ajudar o clube a não ser rebaixado, a ajudar o clube a fugir da zona de rebaixamento. Por enquanto, isso vem dando certo. O clube, aliás, abriu 4 pontos de distância da zona de rebaixamento, tá? Mas na próxima rodada vai enfrentar a Inter de Milão, então é perigoso, pode acabar aproximando ainda. Mas o que isso interfere, Diogo? Faltam 7 rodadas ainda para terminar o campeonato italiano. Mas o que isso interfere, Diogo? Acontece que nesse contrato de 6 meses que foi feito entre o jogador e o clube, existe uma cláusula de renovação automática que o Cagliari pode optar por fazer ou não. Se o Cagliari disser não quero, beleza, corta essa cláusula. Se o Cagliari não vê o problema, renova automaticamente o contrato do jogador por mais um ano. Então tem esse detalhe. O que a mídia italiana fala sobre essa possibilidade? Se o Cagliari fugir da zona de rebaixamento e conseguir se manter na Série A, beleza, ele fica. Caso contrário, claro que uma reformulação deverá ser feita para diminuir custos e tudo mais, aquela história que a gente já conhece. Então, hoje, para quem quer ter Mina no Tricolor, tem que secar o Cagliari. O Cagliari precisaria cair, precisaria ser rebaixado para o Mina acabar ficando livre no mercado, pelo menos é o que garante a imprensa italiana, tá? Faltam 7 rodadas ainda para o fim do campeonato italiano. O salário do jogador por lá gira em torno de 150 mil euros, estamos falando aí de 800 mil euros líquidos. É claro, teria questão de impostos e tudo mais, chegaria ali a R$1 milhão facilmente. Então o contrato dele vai até o meio dessa temporada, mas tem uma cláusula de renovação automática que o único que pode cortar, né, é o Cagliari, e essa possibilidade existe caso o clube não consiga fugir do rebaixamento. Beleza? Algumas informações para a gente ficar a par da situação do Tricolor sobre mercado de transferências. Me ajuda, deixa teu like, tu chegou até aqui? Por favor, me ajuda, deixa teu like aqui porque a tua participação é fundamental aqui comigo. Comenta aqui embaixo o que tu acha dessas situações também. Valeu, grande abraço, até a próxima. Tchau!